Você se levanta pela manhã e a primeira coisa que sente é aquela irritação na garganta, aquela necessidade de raspar e limpar, um pigarro pegajoso que te acompanha como uma sombra? Se você tem mais de 50 anos, essa sensação pode ter se tornado uma rotina incômoda, quase esperada. Mas a verdade é que esse muco persistente, essa tosse matinal que te faz sentir desconfortável, não é simplesmente um efeito colateral inevitável do envelhecimento. É, na maioria das vezes, o seu corpo te enviando sinais importantes, verdadeiros pedidos de ajuda que merecem toda a sua atenção. Muitas vezes, nós da melhor idade tendemos a minimizar esses sintomas, atribuindo-os ao tempo, a um resfriado mal curado ou a algo passageiro. Mas ignorar esse pigarro constante ou tentar aliviá-lo com soluções inadequadas pode não só mascarar o problema real, como em alguns casos até piorá-lo. É exatamente por isso que as informações que vou compartilhar neste vídeo podem ser um divisor de águas no seu conforto diário e, quem sabe, até na sua saúde a longo prazo. Hoje, vamos desvendar juntos as 5 causas mais comuns que levam pessoas com mais de 50 anos a acordar com essa secreção incômoda na garganta. Não se trata de palpites vagos ou crenças populares, mas sim de razões médicas embasadas em ciência, que muitas vezes passam despercebidas. Ao final deste vídeo, você não apenas entenderá o que pode estar por trás desse sintoma persistente, mas também terá em mãos dicas práticas e eficazes para começar a agir e buscar alívio imediato. Então, se você está na faixa dos 50, 60, 70 anos ou mais e está cansado de começar cada manhã com a garganta carregada, a tosse irritante e a sensação de que algo não está certo no seu peito, fique comigo até o final. E mesmo que você não esteja enfrentando esse problema diretamente, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, pois as informações que vamos explorar nos próximos minutos podem finalmente explicar o que está acontecendo com eles e, o mais importante, oferecer as ferramentas para que possam respirar melhor e ter uma qualidade de vida ainda maior. Vamos juntos desmistificar o pigarro matinal e descobrir como você pode dar um basta nessa sensação incômoda. Causa número 1. Gotejamento pós-nasal. A drenagem silenciosa que irrita a garganta. Uma das razões mais frequentes e muitas vezes subestimadas pelas quais pessoas mais velhas se encontram tossindo muco a cada manhã é algo que ocorre de maneira discreta nos bastidores do nosso sistema respiratório superior. O gotejamento pós-nasal, também conhecido como drenagem retronasal. Com o avançar da idade, diversas mudanças fisiológicas acontecem no nosso corpo, e as vias nasais não são exceção. O revestimento mucoso que protege essas passagens tende a perder umidade, tornando-se mais seco e menos eficiente na sua função de defesa. Além disso, os minúsculos cílios, estruturas semelhantes a pelos que revestem as vias aéreas e têm a importante missão de varrer para fora poeira, alérgenos e outras partículas irritantes, começam a trabalhar de forma mais lenta e menos coordenada. O resultado dessa combinação de fatores é que o muco, que naturalmente é produzido nas fossas nasais para umedecer o ar inspirado e aprisionar impurezas, não é mais eliminado de forma tão eficaz. Em vez de ser direcionado para a frente e expelido pelo nariz, ele começa a escorrer sorrateiramente pela parte posterior da garganta, descendo em direção às cordas vocais e à laringe. Essa drenagem constante, embora possa parecer inofensiva, causa uma irritação significativa nos tecidos sensíveis da garganta. Imagine acordar todos os dias com uma sensação persistente de algo preso na garganta, uma coceira incômoda que te obriga a pigarrear, engolir repetidamente e muitas vezes iniciar uma crise de tosse seca e irritativa. Para muitos, essa sensação se torna um companheiro matinal constante, afetando o humor e a disposição para iniciar o dia. O que torna o gotejamento pós-nasal particularmente frustrante é que ele não se comporta como um muco associado a um resfriado ou gripe. Ele não desaparece em 1 ou 2 semanas. Pelo contrário, pode persistir por meses e até anos, levando muitos idosos a simplesmente assumirem que faz parte do processo natural de envelhecer. Entretanto, é crucial entender que, embora a idade possa ser um fator contribuinte,
você não está totalmente à mercê dessa situação. O gotejamento pós-nasal é frequentemente exacerbado por fatores ambientais e hábitos de vida. O ar seco dos sistemas de aquecimento no inverno, a baixa umidade do ar nos quartos e até mesmo o refluxo ácido que pode subir durante a noite podem agravar esse problema. Alguns ajustes simples no seu dia a dia podem fazer uma diferença notável. Experimente usar um umidificador de ar perto da sua cama para aumentar a umidade do ambiente. Elevar a sua cabeça com um travesseiro extra ao dormir pode ajudar a reduzir o gotejamento pela ação da gravidade. Manter-se bem hidratado ao longo do dia ajuda a fluidificar o muco, facilitando sua eliminação. E por fim, observe se o uso de sprays nasais descongestionantes, especialmente aqueles à base de oximetazolina, não está a longo prazo piorando o ressecamento das suas mucosas nasais, criando um ciclo vicioso. Pequenas mudanças podem trazer um alívio surpreendente para essa drenagem silenciosa que tanto incomoda. Causa número 2. Refluxo gastroesofágico silencioso. A agressão ácida noturna à sua garganta. Prepare-se para uma revelação que surpreende muitos adultos com mais de 50 anos. Aquele pigarro matinal que você tanto se esforça para eliminar pode não ter origem nos seus pulmões ou nas suas vias nasais. Na verdade, o culpado pode estar residindo no seu estômago. Sim, o refluxo gastroesofágico, ou o que os médicos às vezes chamam de refluxo silencioso ou atípico, é uma das causas ocultas mais comuns de muco crônico em pessoas acima dos 60 anos. Ao contrário da azia clássica, que se manifesta por aquela sensação de queimação no peito após uma refeição pesada ou condimentada, o refluxo silencioso age de forma mais sorrateira. Durante o sono, pequenas quantidades de ácido gástrico escapam do estômago e sobem pelo esôfago, atingindo a garganta, a laringe e até mesmo as cordas vocais. Essa acidez irrita o revestimento sensível dessas estruturas, causando inflamação e, como mecanismo de defesa, o corpo reage produzindo muco para tentar proteger e neutralizar o ácido. O que torna o refluxo silencioso tão difícil de identificar é que ele nem sempre se apresenta com os sintomas típicos de refluxo que conhecemos. Pode não haver aquela sensação de queimação intensa, nenhuma ligação óbvia com um alimento específico consumido na noite anterior. Em vez disso, os sinais podem ser mais sutis. Uma necessidade constante de limpar a garganta, uma rouquidão matinal persistente, uma sensação de bolo ou aperto na garganta, ou até mesmo a impressão de que se trata de uma alergia sazonal. No entanto, em um nível mais profundo, o seu corpo está tentando curar pequenas lesões causadas pela acidez que você nem sequer percebeu. A incidência do refluxo gastroesofágico, incluindo a forma silenciosa, tende a aumentar com a idade. O esfíncter esofágico inferior, um pequeno músculo que atua como uma válvula impedindo que o conteúdo do estômago retorne para o esôfago, pode perder parte da sua força e eficiência com o tempo. Quando você se deita, a força da gravidade, que normalmente ajuda a manter o ácido no estômago, deixa de exercer essa função. Assim, o ácido pode subir repetidas vezes durante a noite, causando irritação e a consequente produção de muco. Para tentar aliviar o refluxo silencioso, algumas mudanças nos hábitos podem ser muito eficazes. Elevar a cabeceira da sua cama em alguns centímetros, usando blocos sob os pés da cama ou um travesseiro em formato de cunha, pode ajudar a manter o ácido no estômago. Evitar refeições pesadas e lanches perto da hora de dormir, idealmente, fazer a última refeição pelo menos 3 horas antes de se deitar, também é fundamental. Ficar atento a alimentos que podem desencadear o refluxo, como tomates, frutas cítricas, chocolate, café e bebidas gasosas, pode fazer uma grande diferença. Em alguns casos, o seu médico pode recomendar medicamentos antiácidos ou outros tratamentos para controlar a produção de ácido no estômago. Não hesite em conversar com ele sobre a possibilidade de refluxo silencioso se você se identificar com esses sintomas. Causa número 3. Ar seco e baixa umidade no ambiente. A desidratação silenciosa das suas vias aéreas.
Você pode naturalmente associar a produção excessiva de muco a estados de doença, como gripes e resfriados, ou a ambientes com alta umidade. No entanto, para muitos adultos mais velhos, a realidade pode ser surpreendentemente o oposto. A produção de muco pode, na verdade, aumentar significativamente quando o ar que respiramos está excessivamente seco, especialmente dentro de ambientes fechados. E adivinhe só, esse é exatamente o tipo de ambiente em que muitos de nós da terceira idade passamos a maior parte do tempo. No inverno, os sistemas de aquecimento central retiram a umidade do ar para nos manter aquecidos. No verão, o ar-condicionado, embora essencial para o conforto, também tem o efeito de desidratar o ar. Ambos os cenários criam um ambiente seco que pode irritar as delicadas membranas mucosas do seu nariz e da sua garganta. Em resposta a essa secura, o seu corpo aciona um mecanismo de defesa engenhoso. Para proteger esses tecidos sensíveis da desidratação e de possíveis danos, ele aumenta a produção de muco. Pode parecer paradoxal, afinal, associamos ar seco a nariz seco, certo? Mas, quando as suas vias aéreas perdem umidade excessiva, o revestimento delicado das passagens nasais e da garganta interpreta isso como uma agressão, uma pequena queimadura interna. Para aliviar essa irritação, o corpo inunda a área com muco, numa tentativa de manter as membranas úmidas, aprisionar quaisquer partículas irritantes que possam entrar e acalmar a inflamação. Quanto mais tempo você passa nesse tipo de ambiente seco, especialmente durante as longas horas de sono, maior a probabilidade de acordar com aquela sensação de garganta carregada, a necessidade de assoar o nariz constantemente ou de expelir catarro. Essa situação é particularmente relevante para adultos mais velhos, pois com o envelhecimento, as nossas membranas mucosas naturalmente tendem a ficar mais secas. A pele se torna mais fina, os níveis de hidratação geral do corpo podem diminuir e a capacidade do organismo de regular a umidade interna se torna menos eficiente. Some a isso o uso de certos medicamentos como antihistamínicos, remédios para pressão alta e diuréticos, que também podem ter um efeito desidratante, e você tem a receita perfeita para o muco espesso, pegajoso e difícil de eliminar. A boa notícia é que a solução pode ser tão simples quanto restaurar a umidade do ar no seu ambiente. Investir em um umidificador de ar de boa qualidade, especialmente para seu quarto, pode fazer uma diferença notável. Certifique-se também de manter uma boa hidratação, bebendo água regularmente ao longo do dia e considere a presença de plantas de interior, que liberam umidade no ar. Em dias mais amenos, abrir as janelas por alguns minutos para permitir a circulação de ar fresco também pode ajudar a equilibrar a umidade do ambiente. Pequenas mudanças, sem custos elevados, podem trazer um alívio significativo para esse problema de pigarro causado pelo ar seco. Causa número 4. Alergias e irritantes ambientais. A reação exagerada do seu corpo a ameaças invisíveis. Em muitos casos, a razão por trás daquele pigarro matinal persistente não reside em uma condição interna do seu corpo, mas sim em uma resposta do seu sistema imunológico às substâncias presentes no ambiente ao seu redor. As alergias e a exposição a diversos irritantes ambientais são culpados frequentes por desencadear uma produção excessiva de muco nas vias aéreas, numa tentativa do organismo de se proteger contra o que ele percebe como uma ameaça. Se você tem sensibilidade a alérgenos comuns, como poeira doméstica, ácaros presentes em colchões e travesseiros, esporos de mofo que podem se proliferar em áreas úmidas da casa, ou até mesmo a poluentes presentes no ar que você respira, o seu sistema imunológico pode entrar em um estado de alerta constante. Ao entrar em contato com essas substâncias, o corpo libera histamina e outros mediadores inflamatórios, que, entre outras coisas, estimulam as glândulas mucosas a produzirem mais muco. Esse muco tem como objetivo aprisionar e eliminar os alérgenos ou irritantes, impedindo que eles causem danos maiores.
Se você mora em uma casa com tapetes, cortinas e estofados que podem acumular poeira e ácaros, ou se há focos de mofo em banheiros, porões ou outras áreas úmidas, o seu corpo pode estar cronicamente exposto a esses gatilhos alérgicos. Da mesma forma, a qualidade do ar na sua região, especialmente se você vive em áreas urbanas com altos níveis de poluição, pode contribuir para uma irritação constante das suas vias aéreas. Fique atento aos sinais que o seu corpo te dá. Você percebe que o pigarro piora após atividades como limpar a casa, manusear roupas de cama ou passar tempo em ambientes com poeira? A umidade do ar parece influenciar seus sintomas? Se a resposta for sim, é muito provável que uma alergia ou sensibilidade a algum irritante ambiental esteja desempenhando um papel importante no seu pigarro matinal. Para tentar controlar as alergias e reduzir a produção de muco, algumas medidas podem ser muito úteis. Manter a casa bem ventilada, limpar regularmente as superfícies para evitar o acúmulo de poeira, usar capas anti-ácaro em colchões e travesseiros e controlar a umidade em ambientes fechados podem fazer uma grande diferença. Em alguns casos, o seu médico pode recomendar testes de alergia para identificar os gatilhos específicos e prescrever medicamentos antihistamínicos ou corticosteroides nasais para ajudar a controlar a resposta alérgica e reduzir a inflamação das vias aéreas. Causa número 5. Efeitos colaterais de medicamentos. Quando o seu remédio causa um sintoma inesperado. Este é um fator que muitas vezes passa despercebido, tanto por pacientes quanto por alguns profissionais de saúde, mas que pode ser uma causa significativa de pigarro crônico e tosse persistente, especialmente em pessoas com mais de 50 anos, que frequentemente utilizam múltiplas medicações, os efeitos colaterais de certos medicamentos. É fundamental ter em mente que todo medicamento, além dos seus efeitos terapêuticos desejados, pode também causar uma variedade de efeitos colaterais indesejados em diferentes indivíduos. No contexto do pigarro matinal, alguns tipos específicos de medicamentos são mais propensos a desencadear esse sintoma. Um exemplo clássico são os medicamentos da classe dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, ou ECA, amplamente utilizados para o tratamento da pressão alta e de outras condições cardiovasculares. Uma parcela significativa de pacientes que utilizam esses medicamentos desenvolve uma tosse seca e persistente, que muitas vezes vem acompanhada de uma sensação de irritação e pigarro na garganta. Embora a razão exata para esse efeito colateral não seja completamente compreendida, acredita-se que esteja relacionada ao aumento de uma substância chamada bradicinina nas vias aéreas. Além dos inibidores da ECA, outros medicamentos também podem ter o ressecamento das mucosas como um efeito colateral comum. Remédios como alguns antihistamínicos, paradoxalmente utilizados para tratar alergias, mas que em algumas formulações podem causar secura, certos antidepressivos e até mesmo alguns diuréticos, que aumentam a eliminação de líquidos do corpo, podem levar a uma redução da umidade nas vias aéreas. Como já discutimos na dica sobre o ar seco, essa diminuição da umidade pode levar o corpo a produzir mais muco, numa tentativa de compensar o ressecamento. É crucial que você esteja atento ao momento em que o seu pigarro matinal começou ou se intensificou. Ele coincidiu com a introdução de um novo medicamento na sua rotina. Essa é uma pista importante que você deve levar em consideração. A minha recomendação mais enfática aqui é: se você suspeita que o seu pigarro ou tosse pode estar relacionado a algum medicamento que você está tomando, não interrompa o uso da medicação por conta própria, em hipótese alguma. A suspensão abrupta de certos medicamentos pode ter consequências graves para a sua saúde. O passo correto é agendar uma conversa com o seu médico. Explique detalhadamente os seus sintomas e mencione a sua suspeita de que o medicamento possa estar envolvido. O seu médico poderá avaliar a situação, considerar outras opções de tratamento que não causem esse efeito colateral e, se necessário, ajustar a sua prescrição de forma segura e adequada. Essa simples conversa pode ser a chave para resolver um problema persistente que está afetando a sua qualidade de vida. Chegamos ao final da nossa exploração sobre as causas do pigarro matinal e espero sinceramente que as informações que compartilhamos hoje tenham trazido não apenas conhecimento, mas também uma sensação de esperança e controle. Como vimos, na maioria das vezes,
Esse sintoma incômodo não é um mistério insolúvel ou uma sentença inevitável do envelhecimento. Ele é, antes de tudo, uma forma de comunicação do seu corpo, um sinal de que algo precisa de um pouco mais da sua atenção e cuidado. Seja identificando e combatendo o gotejamento pós-nasal com ajustes simples no seu ambiente e rotina, aliviando o refluxo ácido com mudanças nos seus hábitos alimentares e ao dormir, restaurando a umidade do ar que você respira, controlando as alergias que podem estar irritando suas vias aéreas ou, crucialmente, investigando a possibilidade de efeitos colaterais dos seus medicamentos, você tem o poder de agir e buscar um alívio significativo para esse desconforto persistente. Lembre-se de que cuidar da sua saúde é uma jornada contínua, feita de pequenas observações e escolhas conscientes. Você merece se sentir confortável, respirar com facilidade e ter manhãs revigorantes sem a companhia constante desse pigarro irritante. Muito obrigado por dedicar o seu tempo e a sua atenção a este vídeo. A sua participação é fundamental para o crescimento desta comunidade de pessoas que buscam um envelhecimento ativo e saudável. Adoraríamos saber qual dessas 5 causas te surpreendeu mais ou com qual delas você mais se identificou. Deixe o seu comentário abaixo. Se você encontrou valor neste conteúdo, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal para não perder as próximas dicas e compartilhe com seus amigos e familiares que também podem se beneficiar destas informações. O seu apoio é o nosso maior incentivo para continuar criando conteúdo relevante e inspirador para você. Cuidem-se e nos vemos no próximo vídeo.